Olá pessoal, você é daquele tipo que quando um amigo lhe faz raiva ou comete qualquer falha com você, pega alguma coisa emprestada, não devolve, pega dinheiro emprestado, não lhe paga, aí você cria um ódio perpétuo dessa pessoa, raiva desse, não quero mais saber dessa pessoa. Se você é desse tipo, eu preciso que você assista esse vídeo para escutar a dica que eu tenho para te dar. Vamos lá. Bom, eu vou falar sobre essa dica porque eu durante muito tempo fui exatamente isso. Esse cara raivoso que quando o amigo pisava na bola comigo, disse, não quero mais saber desse camarada. E eu dividia o mundo entre as pessoas que gostam de mim e as pessoas que simplesmente eu odeio. E não era porque necessariamente essas pessoas me odiavam também, elas simplesmente tinham dado alguma pisada na bola, alguma coisa, isso era suficiente para que eu dissesse, olha, não quero conversa com essa pessoa. E aí aconteceu um episódio em determinado momento da minha vida em que um amigo ficou desempregado, precisou fazer uma atividade para ganhar dinheiro, e aí eu disse, cara, eu pago a você para fazer isso e vamos lá fazer. E aí esse amigo, como era amigo, disse, cara, você pode adiantar o dinheiro para que eu... Aí eu fui, adiantei o dinheiro, descumprir uma regra básica, né? Que as pessoas primeiro precisam trabalhar para só depois receber. Mas eu fui e paguei adiantado. Passado muito tempo depois, o trabalho não era terminado, e em algum momento eu me aborreci ferrenhamente a ponto de ficar, esse cara merece até umas pancadas. E eu cheio de fúria em determinado momento, jovem ainda, próximo do meu pai, quando ia lá cobrar satisfações dessa pessoa, meu pai disse, rapaz, se acalma, cara. Olha, esse cara é teu amigo em tudo, sempre foi teu amigo. Ele cometeu essa falha. A gente não perde o amigo porque ele falha em um ponto. A gente entende que ele é amigo em todas as outras coisas. Nesse ponto, você registra, marca e entende que nesse quesito ele é falho e aí não dá para você contar com ele nesse ponto. Sabia que meu pai já estava utilizando um princípio científico da análise do comportamento sem que eu percebesse? Pois é, ele estava usando o que a gente chama a divisão de comportamentos molares, comportamentos maiores, macrocomportamentos, em comportamentos moleculares. Exatamente isso. Todos nós cometemos algum tipo de falha em algum aspecto da nossa vida. Eu estou falando falha processual, falha às vezes de negligência com relação ao comportamento ou trato com o outro. É importante então que a gente perceba que não é porque as pessoas cometeram pequenas falhas que a gente precisa estigmatizar essas pessoas como se fazia no passado. Aquela pessoa é do demônio e essa pessoa é de Deus, aquela pessoa é do bem e aquela pessoa é do mal. Não dá para dividir o mundo dessa maneira, de uma maneira tão maniqueísta. A gente sabe, evidentemente, que algumas pessoas são nocivas e lesivas e a gente precisa tomar um cuidado e às vezes até um afastamento, porque essas pessoas às vezes não se trabalharam para ser de uma maneira adequada. Mas na imensa maioria dos casos, a gente está se bicando com as pessoas porque a gente não consegue visualizar e atentar aos aspectos positivos da pessoa. Então uma pessoa, ela tem inúmeros comportamentos e relações que podem ser estabelecidas de maneira positiva, de uma relação ganha-ganha. Quando aquela pessoa comete uma falha em um determinado aspecto, a gente não precisa apodrecer a pessoa por completo. A gente precisa apenas observar que naquele quesito, naquele aspecto ou naquela categoria específica que aquele comportamento se manifesta, aquela pessoa não é muito bem honrada. Ou seja, no caso desse meu amigo, ele não era muito bom para cumprir compromissos e acordos firmados, principalmente em quesitos financeiros. Evidentemente, eu precisava observar aquele comportamento e a generalização daquele comportamento para outros aspectos. Mas esse amigo, depois que eu ouvi o conselho do meu pai, ele me foi extremamente útil para inúmeras outras coisas. Foi um amigo que me abriu portas em outros segmentos, foi um amigo que me orientou em muitas outras situações em que eu não tinha habilidade. Eu só precisava lembrar, assim como continuo lembrado até hoje, que ele não era um bom pagador de dívidas, que ele não era uma pessoa confiável para cumprir o que se falava. Em outros quesitos, ele era uma pessoa nota 1000. Assim eu ensino para vocês, porque assim aprendi e vejo que é extremamente útil e a gente vive melhor
quando a gente percebe que as pessoas não são de um todo ruim. Elas possuem aspectos que precisam ser melhorados, mas tem muitos outros aspectos que são positivos e podem ser aproveitados. Vamos embora. É como pegar uma fruta. A parte ruim a gente corta, o resto a gente consome. Vamos lá. Abraço grande.